Obrigado, obrigadíssimo. Para voltar a insistir sobre a questão que é fundamental, pelo que vemos no tema da habitação, a questão do género, não se escapa, não se pode escapar. Então passo a palavra acho Rui Franco ou de qualquer forma a rede da LBC, Lisboa. Obrigado de novo. Bem, para quem me conhece sabe que tenho, enfim, muitos anos, quer como arquiteto, quer como, enfim, como ativista e com funções políticas na Câmara, etc. Enfim, muitos anos de trabalho exclusivamente nesta área do direito à habitação, mas vou tentar cingir as minhas considerações, as minhas propostas e apresentações de trabalho àquilo que a rede da LBC Lisboa está a fazer. Em primeiro lugar, a fazer só uma referência que é justa, e a Maria José também me sugeria que o fizesse hoje aqui neste contexto, que é que celebramos hoje o Dia Internacional da Luta contra a Pobreza, e que é neste contexto que as conquistas e o trabalho por este direito à habitação não pode deixar de ser enquadrado. Considerações de contexto, antes depois de passar àquilo que julgo ser, enfim, uma avaliação e áreas de intervenção concreta em que a rede, e com todos aqueles que se quiserem juntar e trabalhar connosco, gostávamos de começar a intervir mais. Em primeiro lugar, uma consideração de que, apesar desta crise resultante da pandemia, e que o grosso ainda está para se sentir, aquilo que qualquer um de nós consegue perceber é de que, por exemplo, em Lisboa, apesar do número de transações imobiliárias ter reduzido imenso, os preços não estão a baixar e, portanto, aquele processo de financiarização do imobiliário, não sei se esta crise económica não corre o risco de até o reforçar este refúgio financeiro. Em contrapartida, este contexto de pandemia levou pela primeira vez, apesar do processo ainda não estar concluído, a um entendimento à escala da União Europeia de que o investimento público e a intervenção pública com fundos relevantes tem que passar a acontecer na habitação, coisa que historicamente nunca tinha acontecido. E se, por um lado, o Orçamento de Estado vai ter restrições pesadíssimas, estes fundos não podem ser desperdiçados, e com a discussão que se está a passar neste momento, em particular no Conselho Europeu, mas também no Parlamento Europeu, julgo que não podemos deixar de, à escala nacional e à escala europeia, fazer muito barulho, para usar uma expressão que não gosto muito, não só sobre o não prescindir da percentagem para este objetivo, para esta área de intervenção, como em particular definir, quer a nível, pelo menos a nível nacional, se não a nível europeu, onde é que, enfim, esta capacidade financeira, como e quando chegam ao terreno de facto, para citar também o António Costa, o diabo está nos pormenores. Eu acho que a gente tem que trabalhar já nos pormenores. Bem, tipicamente as áreas da habitação podem ser feitas, tal como quase toda a atividade do Estado, em três grandes fórmulas tradicionais, que é o provimento direto, o incentivo e a regulação. Isso do ponto de vista político, quem anda a refletir e quem anda a sentir na pele estes dramas, e acho que é importante que este debate se centre desse ponto de vista. Há trabalho político e de intervenção, de ativismo, sobre o reforço e a ampliação da intervenção direta do provimento público na habitação, de que tem que haver também do lado público uma regulação diferente e que contraria este fenómeno da financiarização do imobiliário e do parque habitacional, portanto, do mercado de habitação livre, privado, como queiram chamar, e em particular aqui por capturar e, portanto, por restringir, ao mesmo tempo que captura valor deste setor, para do ponto de vista público, quer no provimento, quer no incentivo, e é aqui que gostava de fazer umas considerações finais, reforçar os recursos públicos disponíveis para estes provimentos e estes incentivos.
Bem, aquilo que tradicionalmente Portugal nunca teve de forma muito forte, vamos ser sinceros, é um setor de habitação acessível, que não seja nem do mercado livre, nem exclusivamente público. E, enfim, aquilo que alguns de vocês também gostariam de chamar como modelos de habitação colaborativa, portanto, de auto-organização, etc., não estão constituídos, nunca estiveram, e não há praticamente histórico nenhum, não há praticamente casos de sucesso, pelo menos de escala em Portugal, de modelos cooperativos sem que sejam fachada das empresas de construção e que não terminem no mercado e na propriedade, nos sistemas de propriedade tradicionais. E, portanto, eu acho que é aqui que coletivos, usando a terminologia que tem sido aqui muito usada, e que a rede da LDC Lisboa e que o programa da LDC Lisboa tem neste momento, por causa daquele contexto que falava, a oportunidade de ser transposto para aquilo que julgo ser necessário, que é, se por um lado reivindicar das políticas públicas o acesso ao solo público em direito de superfície, o acesso específico para este setor de subsídios e de garantias para acesso ao financiamento, portanto, garantias públicas para o acesso a financiamento de juros controlados de iniciativas de caráter colaborativo. Mas, acima de tudo, e mesmo que isso exista, acho que esta reflexão, enfim, de ativistas e de académicos, se quiserem, se deve focar no trabalho de capacitação e de assistência técnica, e já vários de nós, e enfim, há aqui vários colegas e amigos de longa data à volta da mesa, que estarão convencidos, como nós, ou como eu e como a rede, de que há um papel fundamental para viabilizar este setor da habitação colaborativa na capacitação e na assistência técnica, para além dos aspectos do solo e do financiamento. E, portanto, é aqui que a rede gostava de, no próximo quadro comunitário, ter competências próprias, poder ser gestor de financiamento europeu para projetos colaborativos na área da habitação, e de transpor a experiência que já tem deste quadro comunitário na assistência técnica e na capacitação das organizações e dos cidadãos, com participação direta, para que também, para promover esta forma de resposta. E julgo ser suficiente por aqui, até porque o tempo já é curto, e pelo menos da minha parte dispenso voltar numa terceira ronda. Pedir-vos só para casa Maria José, minha camarada e colega da rede, se achasse útil ainda acrescentar alguma coisa, mas da minha parte termino.